Você já sentiu o peso de uma ofensa? A dificuldade de deixar ir? A mágoa pode ser uma corrente invisível, prendendo-nos a um passado que já deveria ter sido liberado. Mas e se a nossa própria capacidade de perdoar estivesse ligada à imensidão do perdão que recebemos? Hoje vamos mergulhar em uma das mais poderosas parábolas de Jesus, encontrada no livro de Mateus, capítulo 18. Esta história nos força a confrontar nossa própria natureza e a verdadeira essência da misericórdia. Se você busca compreender o poder transformador do perdão, este vídeo é para você. A parábola começa com um rei, um soberano poderoso e justo, que decide acertar as contas com seus servos. Entre eles, havia um que lhe devia uma quantia astronômica, 10.000 talentos. Para contextualizar, um talento era uma medida de peso e 10.000 talentos representavam uma fortuna absolutamente impagável para um homem comum. O servo, incapaz de saldar tal dívida, estava em desespero total. Ele sabia que não havia como pagar. Sua vida, sua família e tudo o que possuía seriam tomados para tentar cobrir uma fração do que devia. A angústia em seu rosto era palpável, enquanto ele se prostrava diante do rei. Diante da iminente ruína, o servo suplicou ao rei: Senhor, tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Embora soubesse que era uma promessa impossível de cumprir, era sua única esperança. Ele clamava por tempo, por uma chance que, humanamente falando, jamais poderia ser concretizada. Aqui, a parábola toma um rumo surpreendente. O rei, movido por profunda compaixão, não apenas lhe deu mais tempo, mas fez algo muito mais grandioso. Ele perdoou a dívida inteira. Uma dívida que arruinaria gerações foi completamente apagada por um ato de pura graça. Imagine a sensação de alívio, a liberdade que o servo sentiu naquele momento, de um futuro de escravidão e miséria. Ele foi catapultado para uma nova vida, livre de um fardo impagável. Ele saiu da presença do rei, um homem transformado pela bondade e misericórdia que recebeu. Mas a história não termina aqui. Mal havia saído da presença do rei, aquele mesmo servo encontrou um de seus conservos que lhe devia uma quantia irrisória, 100 denários. 100 denários eram o equivalente a alguns meses de salário, uma quantia pequena em comparação com os 10.000 talentos. O servo perdoado exigiu seu dinheiro de volta imediatamente, sem qualquer traço da compaixão que ele mesmo acabara de receber. Paga-me o que me deves, bradou ele com uma fúria desproporcional à pequena dívida. A memória da sua própria dívida colossal parecia ter desaparecido. O conservo, assim como ele havia feito antes o próprio servo, caiu de joelhos e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei. Era exatamente a mesma súplica, as mesmas palavras que o servo perdoado usou diante do rei. Mas desta vez, a resposta foi brutalmente diferente. Sem qualquer misericórdia, o servo perdoado mandou prender seu conservo até que a pequena dívida fosse paga. Ele não demonstrou paciência, não ofereceu perdão, mas escolheu a punição e humilhação. A ironia e a crueldade da situação eram gritantes. Os outros servos que presenciaram a cena ficaram indignados. Eles ficaram profundamente entristecidos com a falta de misericórdia do seu companheiro e não podiam ignorar tal injustiça. Eles sabiam que o rei deveria ser informado sobre o que havia acontecido. Cheia de indignação, a notícia chegou aos ouvidos do rei. Ele, que havia demonstrado uma compaixão imensurável, ficou profundamente irado ao saber da atitude do servo que acabara de perdoar. A ingratidão e a hipocrisia eram inaceitáveis. O rei mandou chamar o servo incompassivo e o confrontou com palavras duras. Servo mau, disse ele, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter tido compaixão do teu conservo, como eu tive de ti? A compaixão do rei foi substituída pela justa ira. Ele revogou o perdão que havia concedido. A dívida astronômica que antes havia sido apagada foi restabelecida. O rei entregou o servo incompassível aos torturadores, para que pagasse tudo o que devia. E assim, aquele que havia recebido uma graça imensa, mas se recusou a estender uma pequena graça, perdeu tudo. A punição era severa,
e refletia a magnitude da sua falha moral. Ele seria atormentado até pagar o último centavo, algo que jamais conseguiria fazer. Jesus conclui a parábola com uma advertência solene. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Esta não é apenas uma história antiga, é um espelho para nossas próprias almas. Nossa dívida para com Deus, nossos pecados e transgressões, são como os 10.000 talentos impagáveis por nossos próprios esforços. No entanto, através de sua graça e misericórdia, Deus nos perdoa uma dívida que jamais poderíamos saldar, oferecendo-nos a salvação e a vida eterna. Se recebemos um perdão tão grandioso, como podemos reter o perdão por ofensas muito menores que outros nos causam? A parábola nos lembra que a verdadeira fé se manifesta na prática da misericórdia e na extensão do perdão aos outros, assim como fomos perdoados. Reter o perdão não prejudica apenas a pessoa que nos ofendeu. Ele nos aprisiona, ele envenena nossa alma, impede nosso crescimento espiritual e nos separa da plenitude do amor divino. A liberdade real só é encontrada quando liberamos os outros e a nós mesmos. A parábola do servo incompassivo é um lembrete poderoso de que o perdão não é uma opção, mas uma exigência para aqueles que receberam a graça divina. Que esta história inspire você a perdoar livremente, espelhando a infinita misericórdia que o Pai Celestial nos oferece. Compartilhe nos comentários qual sua maior lição sobre o perdão.